aula 7 vai se referir agora mais especificamente à acidez e basicidade de compostos orgânicos. A acidez e basicidade de compostos orgânicos é afetada por uma série de fatores. A primeira coisa importante é que Lewis propôs, em 1923, uma generalização da teoria de ácido e base. Na teoria de Lewis, o que interessa é a doação de pares de elétrons e a recepção de pares de elétrons. Então, o ácido de Lewis, ele é uma substância aceptora de par de elétrons. E a base de Lewis é uma substância doadora de pares de elétrons. Então, o que está representado nessa equação é exatamente essa situação, uma reação ácido-base. Nessa reação ácido-base, há uma substância que vai receber o par de elétrons e uma substância que vai doar o par de elétrons. A substância que doa o par de elétrons tem que ter um par de elétrons não ligante. A substância que recebe o par de elétrons vai ter que ter um orbital vazio para receber esse par de elétrons não ligante, que no caso é o boro. Então vai se formar um aduto, que é esse aduto, um composto de coordenação por uma reação ácido-base na acepção da teoria de Lewis, onde o que nós temos então é a troca de par eletrônico. E nesta figura está representado exatamente isso, o nitrogênio em azul. Esse nitrogênio em azul aqui está representando o par de elétrons não ligante e o trifluoreto de boro. O trifluoreto de boro, o boro tem o orbital vazio que vai receber o par de elétrons do nitrogênio. Essa é um resumo da teoria ácido-base de Lewis, onde se vê que a base tem o par de elétrons não ligante e o aceptor tem um orbital vazio para receber o par de elétrons. Aqui embaixo nós temos alguns exemplos de ácidos e bases de Lewis. O cátion ferro 3+, o trifluoreto de boro e o H+. E algumas bases de Lewis, o NH3 e a água. Ambos têm pares de elétrons não ligantes na estrutura. Esses pares de elétrons não ligantes que tornam essas espécies bases de Lewis. Essa formulação pode ser escrita agora dos diferentes tipos de ácidos, fazendo um panorama histórico. Nesse panorama histórico, nós temos, no século XIX, a Arrhenius propõe a ideia de que ácidos são as substâncias que, em solução aquosa, liberam íons H+. E as bases são aquelas substâncias que se dissociam em água, liberando o íon OH-. Reparem que eu falei que os ácidos se ionizam e que as bases se dissociam. Por quê? Na acepção de Arrhenius, ou as bases de Arrhenius, são compostos iônicos, em geral são compostos iônicos. E esses compostos iônicos, ao se dissolver na água, simplesmente liberam do retículo cristalino os íons que já pré-existiam. Enquanto o ácido, por exemplo, HCl, é uma substância molecular. Se nós pensamos, por exemplo, em HCl, nós temos a estrutura do HCl, uma ligação covalente entre H e Cl. Essa ligação covalente entre H e Cl não mostra nenhum íon, porque não há mesmo nenhum íon. O que nós temos é uma molécula, não um agregado de íons, como no caso das bases, e essa molécula é uma molécula polar, onde o hidrogênio parcialmente tem uma carga positiva parcial e o cloro tem uma carga negativa parcial, porque o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, esse par de elétrons que existe na ligação covalente, um elétron do hidrogênio e um elétron do cloro, está deslocalizado no sentido do cloro.
Quando essa ligação se quebra, forma-se o H+ e o Cl-. A reação ácido-base é a reação que se dá entre H+ e OH-, uma reação de neutralização, ela é conhecida assim, entre um ácido e uma base, porque o pH deixa de ser ácido e o pH deixa de ser básico se as quantidades em mol de H+ e de OH- forem as mesmas. Obtém-se ao final da mistura da solução ácida e da solução básica uma solução neutra de sal em água. Por isso é uma reação de neutralização. Em 1923, portanto já no século XX, a expansão dessa teoria de Arrhenius, que foi proposta por Bronsted e Lowry, e nesse caso o que Bronsted e Lowry pensaram foi em doador de hidrogênio e aceptor de hidrogênio. Então já é diferente da teoria de Arrhenius. Não que a teoria de Arrhenius esteja ultrapassada, ela não está ultrapassada, mas os ácidos de Arrhenius são, na verdade, soluções aquosas ácidas. Quando se pensa na teoria de Bronsted e Lowry, já não há necessidade de se pensar em água. São substâncias que doam ou recebem H+. Então, é isso que está mostrado aqui. HA dá origem a A- e B dá origem a HB. B eu vou pôr menos para facilitar o pensamento. Então, essa é a ideia dos ácidos e bases conjugadas. O ácido na teoria de Bronsted e Lowry dá origem a uma base conjugada. Esse é o ácido e essa é a base conjugada. Então, fala-se sempre em ácidos e bases conjugadas quando a gente pensa na teoria de Bronsted e Lowry. E em 1920, tem algum erro aqui. Eu vou conferir essa data, porque eu não sei se as datas são exatamente as mesmas. Na próxima aula que a gente tratar de ácidos e bases, eu reafirmo para você se a data das duas teorias é exatamente a mesma. Lewis, em todo caso, realmente propôs no século XX a teoria dele, e a teoria dele fala em aceitar par de elétrons ou doar par de elétrons. Então, nós temos eletrófilos e nucleófilos. Eletrófilo é uma espécie com deficiência de elétrons que recebe o par de elétrons do nucleófilo. Essa última teoria é a teoria que mais se aplica no caso dos compostos orgânicos. As reações orgânicas podem ser pensadas como reações ácido-base na acepção do que foi proposto por Lewis. Porque o que acontece nas reações orgânicas é exatamente um movimento de elétrons de uma substância que é deficiente em elétrons para outra substância que é rica em elétrons. O par de elétrons é doado pela substância que tem elétrons possíveis de serem doados, que é recebida pela substância que tenha um orbital vazio para receber esse par de elétrons. Então, todas essas acepções de ácido-base nos faz poder propor diferentes tipos de reações ácido-base, dependendo da acepção de ácido-base na qual nós estamos pensando. A primeira acepção, que é a acepção de Arrhenius, é muito importante quando a gente está pensando em soluções aquosas, que são as primeiras reações que se estudam em química. Agora, como eu disse, para as reações orgânicas é a proposta de Lewis a mais interessante. Essa acidez e basicidade dos compostos orgânicos pode ser afetada por uma série de fatores. Nós vamos começar discutindo alguns fatores. A eletronegatividade do átomo central e o tamanho
dos átomos. Então, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, vamos imaginar este composto. Este composto é o cloreto de metila. O cloreto de metila, ele tem ligado ao carbono um átomo de cloro. O átomo de cloro é muito mais eletronegativo do que o átomo de carbono. Então, o átomo de cloro consegue deslocar o par de elétrons no sentido do cloro, criando uma fração de carga negativa no cloro e uma fração de carga positiva no carbono. A ligação covalente polar não é quebrada, ela simplesmente é polarizada, ela é muito polarizada a ligação Cl-carbono. É uma ligação polar. E aqui é um exemplo de grupos que são doadores de elétrons. Então, aqui é o etano. E no caso do etano, considerando esse carbono, nós temos possibilidade de que os elétrons desse par sejam deslocalizados no sentido da outra metila. E isso tem um efeito, esses dois movimentos, de puxar elétrons e de doar elétrons. Tem uma consequência na acidez que é medida. Então, flúor, cloro, bromo, o grupo nitro e as aminas aumentam a acidez. Por que aumentam a acidez? Porque tornam esse carbono mais positivo. Se ele é mais positivo, ele tem mais facilidade de receber par de elétrons. Então, aumenta a acidez pensando na acepção de Lewis. Enquanto aqui, esse carbono, que seria o carbono que recebe os elétrons, ele vai ficar menos positivo. Se ele é menos positivo, isso diminui a possibilidade que ele receba par de elétrons. Aqui nesse slide, nós temos exemplos desse aumento e diminuição da acidez dos compostos. Então, vamos ver o que acontece primeiro com os ácidos. Então, todos esses compostos são ácidos. Esses compostos que estão do lado esquerdo da tela. Reparem que esse ácido tem um pKa de 4,75. Quando se coloca um cloro nesse ácido, substituindo aqui na posição alfa, o que é posição alfa? Essa que eu estou dizendo é posição alfa. Esse é o grupo que caracteriza a substância, caracteriza um ácido, é o C-OOH. C-OOH. O carbono vizinho ao carbono que sustenta o grupo substituinte seria o carbono alfa. Então, esse é um cloro em alfa. Cloro em alfa vai fazer o quê? Vai puxar os elétrons nessa direção. Portanto, esse carbono fica mais positivo. Isso aumenta a acidez do ácido, a substituição em alfa. Reparem que 2 substituições em alfa aumenta mais ainda. 3 substituições em alfa aumenta mais ainda. Então, esse sentido é um sentido de aumento da acidez. A acidez aumenta no sentido que a flecha está mostrando. Então, isso é efeito indutivo do cloro, que é um elemento muito eletronegativo e vai puxar os elétrons em sua direção. O mesmo faz todos esses substituintes. Reparem que essa é a posição alfa de novo,
Então, essa tabela é perfeitamente comparável. E reparem que quanto mais eletronegativo é o elemento que está em alfa, mais ácido é o composto, porque o delta mais aumenta aqui no carbono ácido. Continuam os exemplos de efeito indutivo. Reparem, reparem que aqui é o ácido não substituído e aqui substituição por grupo metila aumenta o grupo alquila, aumenta ainda mais o grupo alquila e aqui eu tenho um grupo grande alquila em alfa. O que está acontecendo? A acidez diminui nesse sentido. Então, quanto mais grupos alquila na posição alfa, porque o grupo alquila joga elétrons no carbono ácido, menos ácida é a espécie. E aqui mostrando que conforme alfa, beta, gama, reparem que quanto mais longe está o cloro, menor é o efeito que ele exerce sobre a acidez da substância. Aqui, a distância da carboxila está diminuindo nesse sentido e a acidez está aumentando nesse sentido. Então, vocês estão vendo que o tamanho da cadeia influi e o número de grupos alquila ao redor do carbono ácido é importante, assim como no caso do grupo cloro, que é muito eletronegativo, é importante a distância em que ele se encontra. Essa tabela mostra a variação de pKa para uma série de substâncias orgânicas até chegar nas inorgânicas. Nesse sentido, está aumentando a força do ácido e vocês podem ver, então, a acidez relativa de vários compostos orgânicos. Reparem que o fenol é ácido, isso não é um álcool, isso é uma função chamada fenol, onde o OH está diretamente ligado no anel aromático. Esses hidrogênios são ácidos, isso é uma dicetona. E acho que os pontos mais interessantes são esses. O fenol diferenciado do álcool, o fenol é mais ácido do que o álcool, e o álcool tem uma certa acidez. Até a amina tem acidez, mas é uma acidez muito baixa, porque o grupo amina costuma ser básico, costuma ser facilmente protonado devido ao par de elétrons que tem no ligante o nitrogênio central. E aqui está mostrando o quê? A pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: por que o ácido é ácido? Ou seja, por que aqueles compostos que são categorizados como ácidos orgânicos são ácidos? Então, a explicação seria a possibilidade de se escrever em estruturas de ressonância. Como que eu escrevo uma estrutura de ressonância? Esse par de elétrons é direcionado para essa ligação entre o carbono e o oxigênio, e esse par de elétrons é direcionado para o oxigênio. É uma convenção. Quando a gente escreve mecanismos de ressonância, nós sempre mostramos os pares de elétrons, o movimento dos pares de elétrons. A flecha sempre mostra o movimento dos pares de elétrons. E nós começamos a escrever híbridos de ressonância. Então,
reparem que o resultado desse movimento de par de elétrons seria essa estrutura. E essa estrutura é idêntica à primeira. Quer dizer, antes a carga negativa estava aqui, e agora a carga negativa está no outro oxigênio. O que significa estruturas de ressonância, híbridos de ressonância? Significa que a molécula não é representada nem pela estrutura de cima e nem pela estrutura de baixo. Ela é representada por um híbrido entre essas duas estruturas. Como é difícil desenhar um híbrido, a gente costuma escrever as duas estruturas cuja soma representaria as propriedades que essa molécula tem. Sempre que é possível deslocalizar uma carga, aqui está deslocalizando entre os dois oxigênios, sempre que é possível deslocalizar uma carga, isso estabiliza a estrutura que está sendo proposta. Então, nós temos aqui, isso é o resultado de um cálculo, e está mostrando a carga negativa, que é essa parte em vermelho, deslocalizada entre os dois oxigênios. Quando a gente pode escrever estruturas de ressonância, a espécie resultante é mais estável do que espécies para as quais não se pode escrever estruturas de ressonância. Pode-se escrever estruturas de ressonância também, por exemplo, para compostos aromáticos. Como para o íon acetato e outros íons carboxilatos, nós sempre podemos escrever essas estruturas de ressonância, isso faz com que perder H+ seja fácil, porque o produto resultante da perda do H+ é um produto estabilizado por ressonância, isso é, por deslocalização de carga. É isso que esse slide busca mostrar. O motivo pelo qual os ácidos orgânicos são ácidos, isto é, perdem H+ facilmente. Diferentemente de outras moléculas orgânicas, como um alcano, para as quais você não pode escrever um híbrido de ressonância. Esses híbridos de ressonância não existem, eles não estão em equilíbrio. São modelos, são estruturas hipotéticas. Não são equilíbrios químicos. Quando você tem um equilíbrio químico, você tem todas as espécies juntas no meio, na solução. E aqui não. Nenhuma dessas espécies é isolável, não se pode medir propriedade alguma, porque são estruturas hipotéticas, são modelos. A molécula, então, é uma forma de tentar representar as características da molécula de ter essa deslocalização de carga. Por isso se usa aquela flecha diferente e não a flecha de equilíbrio. Se usa a flecha de duas pontas. E aqui, mais pictoricamente, a representação de vários ácidos. Um ácido inorgânico, esse é um ácido inorgânico da ClO4-, que é a base conjugada, e é um ácido forte. Quanto mais forte for o ácido, mais fraca é a base conjugada. Aqui é um ácido orgânico, que quando perde H dá origem a esse ânion, e aqui é um fenol, que quando perde H dá origem a essa estrutura. Aqui um álcool que daria o íon, esse íon, alcóxido, e aqui o etano que daria origem a este composto, que é com CH2-. Esta base é muito forte, esse ácido é muito fraco.